No Saber Direito desta semana, o professor Daniel Cruz apresenta um curso sobre direito coletivo e sindical. Durante as 5 aulas, ele abordará a organização sindical, a fundação de entidades sindicais de grau superior, a negociação coletiva, o direito de greve e o direito coletivo em âmbito judicial. A aula 1 começa agora. Olá, eu sou Daniel Cruz e hoje eu vou falar com vocês sobre direito sindical e coletivo. Vamos tentar trazer uma abordagem aqui para a TV Justiça, no programa Saber Direito, onde nós faremos uma análise geral sobre a organização sindical, sobre as modalidades de negociação, acordo coletivo, negociação coletiva. Vamos falar sobre as ações que os sindicatos podem tomar, vamos falar sobre execução de ações coletivas, ou seja, nosso objetivo é tentar dar um panorama, uma visão genérica e específica, ponto a ponto, do que significa a organização sindical no Brasil. O sindicato, ele é uma entidade das mais importantes da nossa República e, para isso, a gente espera nessas aulas, nessas 5 aulas, trazer para todos que estão nos acompanhando uma análise dentro das características que nós entendemos mais importantes. Eu sou advogado, eu atualmente sou vice-presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, pela região norte, e eu tenho uma experiência em direito sindical de aproximadamente 15 anos. Então eu vou tentar trazer para vocês a visão não acadêmica, mas sim prática do advogado, do que é a vida sindical, a sua organização e a vida do sindicato na Justiça do Trabalho. Vamos lá. Nossa primeira aula, ela vai falar sobre a organização sindical. Essa organização sindical, a gente vai falar num cenário, num apanhado bastante amplo. Por quê? Porque o sindicato que nós conhecemos hoje, ele é uma situação muito mais ampla, muito mais qualificada, muito mais complexa do que foi propriamente pensado. Hoje o sindicato no Brasil, ele tem uma função constitucional importantíssima, porque ele inclusive pode legislar por meio de acordo coletivo e comissão coletiva, como a gente vai ver ao longo do curso. Todos nós sabemos que o sistema que impera hoje no nosso planeta, em geral, é o capitalismo. E esse capitalismo, ele surgiu ali no século XVII, XVIII, com um ponto que transformou a sociedade moderna, que foi a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial ela foi muito complicada, porque nós tínhamos naquele momento uma sociedade eminentemente escravocrata, onde você tinha a figura da mão de obra como propriedade, você tinha a figura da mão de obra como se fosse um ser humano de segunda grandeza, e de repente, quando você tem aqueles movimentos para a abolição da escravidão, você tem um panorama onde eu tinha aquela pessoa que não era considerada como cidadão, ela passa a exercer um papel fundamental nos meios de produção. Eu tinha problema, por exemplo, como se faria para definir um salário? Isso era um problema. O que significava condições de saúde dignas? Isso era um problema. Nada disso existia naquela época. Então, praticamente a transição da escravidão para a primeira modalidade de mão de obra, ela foi praticamente apenas uma nominata. Então, os trabalhadores continuavam numa condição desumana, continuavam numa condição de um trabalho absolutamente exaustivo, até que foi se estabelecendo ali naquele chão de manufatura, na fábrica, as primeiras conversas. Não se esqueçam
que a gente vai ver ao longo dessas aulas, que existe o direito, ele nunca vem antes do fato. Primeiro você tem o fato, quando o direito já chega, é porque já está praticamente acontecendo aquilo no mundo jurídico. Então, por exemplo, as fábricas, aquele trabalho extenuante, que estou falando numa época que trabalho, era uma jornada de 14, 16 horas, onde você tinha nenhum tipo de condição de meio ambiente de trabalho, onde você tinha trabalho infantil, onde você tinha trabalho da mulher, onde você não tinha nenhum respeito a nenhum tipo de instituição humana. E nessa questão começou a surgir a polarização das fábricas, começou a ter aquele primeiro movimento de união dos trabalhadores, onde os trabalhadores começaram a ter um processo de reivindicação, até que quando já estava uma situação praticamente insustentável, onde você já tinha as primeiras greves. Claro, eu estou fazendo aqui um apanhado muito grande, a gente vai ver depois especificamente a greve, o que é greve, como é que se faz. Mas naquele momento que você tinha já essa eclosão política e fática dentro das fábricas, que a igreja passou a se intrometer, digamos assim. Você teve a encíclica Rerum Novarum, que é do Papa Leão XIII, que ele veio que regulamentou o que se tem hoje como a primeira carta de direito do trabalho da era moderna, aonde se colocava condições mínimas. E essas condições mínimas, que a gente vai ver mais à frente, ela foi base para muitas legislações, inclusive estão encartadas até hoje na nossa CLT e na nossa Constituição. O que aconteceu? O parlamento inglês, ele começou a regulamentar nessa época a possibilidade dos sindicatos, das unions. Você tinha a possibilidade de se associar. Porque hoje, por exemplo, o nosso direito brasileiro moderno, o sindicato é uma associação. E naquele momento até isso era proibido. Então você teve essa etapa no direito inglês, que gerou essa possibilidade de associação. Aí você começou a regulamentar algumas situações que primeiro se ouviu falar, aonde começou a se interessar as remunerações. Naquela época, esses primeiros sindicatos ingleses, eles passaram a querer entender como é que funcionava a questão de lucro. Isso eu estou falando em 1824, 1830. Então, nessa época, passaram a ter as primeiras reuniões para analisar qual era o efetivo lucro da empresa para se chegar a remunerações mais próximas do que significava a mão de obra. E aí, por exemplo, nós tivemos, vocês vão perceber que a questão sindical é tão importante porque graças aos sindicatos modernos, graças à instituição sindical do mundo, foi que se fundou partido de esquerda, foi que se fundou partidos liberais, foi que se fundou, inclusive, formas de governo. Eu vou dar uma pincelada para vocês mais tarde, acerca, por exemplo, a semelhança dos Estados Unidos e Austrália, que são os dois únicos casos no mundo de colônias de povoamento do mesmo povo de origem inglesa. E vocês vão perceber que nesses dois países existe uma diferença muito grande de um país que é dominado por um pensamento de esquerda, que é a Austrália, e por um país como os Estados Unidos, que não tem partido predominantemente de esquerda. E essas duas diferenças foi uma comuna sindical que ocorreu no século XIX, para vocês terem noção da importância que foi os sindicatos para o mundo moderno que a gente tem. No Brasil, o sindicato foi muito parecido, só que aqui nós fomos mais tardio, porque vamos pensar que, por exemplo, a nossa abolição da escravidão, ela aconteceu só em 1888. Então, você não falava em sindicatos antes de falar de mão de obra. Então, a mão de obra no Brasil, ela começou a nascer, ela começou a ter o primeiro momento que você começou a falar a figura de um trabalhador foi com a abolição da escravidão, que foi a Lei Áurea, que é, como todos nós sabemos, no livro de escola de 1888.
E nesse momento que nós temos ali aquela função, nós tivemos que, muitas vezes a gente esquece que os fatos históricos, eles são muito próximos. Por exemplo, o sindicalismo brasileiro, ele praticamente eclodiu, implodiu as bases que tinham na era Vargas, tanto é que nós temos a CLT aí de 43. Mas, se vocês pensarem que a abolição da escravidão foi em 88, a proclamação da República em 89, nós estamos falando aí que as mesmas pessoas que participaram viveram as duas eras. Então, você teve aquele momento de uma evolução técnica, uma evolução de organização muito grande. Então, com as manufaturas que cresceram, a gente pega lá aquela mobilidade do Brasil, de onde você sai de um país agricultor para as manufaturas, o que aconteceu em São Paulo, ali a questão dos primórdios do Porto de Santos, a questão dos processos de manufatura e industrialização que veio do Barão de Mauá, tudo isso daí foi gerando essa sensação, essa noção de criação do movimento obreiro no Brasil. E isso acabou criando as primeiras uniões sindicais, que era a mesma situação lá da Inglaterra. Começaram a se ter um formato onde você passava a ter uma comuna de trabalhadores que começava a ter as primeiras reivindicações. Isso gerou um problema muito sério para o Brasil, porque nós tínhamos vamos pensar um momento histórico, nós tínhamos uma época que ainda nós estávamos falando ainda de voto censitário, onde não tinha o sufrágio universal. Então, a questão da função do trabalhador tendo voz, a função do trabalhador naquele cenário, isso de toda forma começou a criar expectativas que o governo de alguma forma era pressionado para tolir ou impedir que funcionasse. Por isso que, quando nós tivemos o período do Estado Novo, que foi na década de 30, uma das primeiras coisas que foi feito por Getúlio Vargas foi a criação do Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho, ele tinha, dentre várias situações, um controle do Estado dos sindicatos. O Estado controlava a receita dos sindicatos, porque tinha o controle financeiro. Inclusive, nessa época, o direito de greve, que foi o primeiro grande força popular no capitalismo, ele era tolhido pelo Ministério do Trabalho, onde tinha regras que o dinheiro do sindicato arrecadado ele não poderia ser utilizado em greves. Você tinha, por exemplo, proibição de disseminação de ideias políticas e ideológicas. Até hoje, na grande maioria dos sindicatos, você tem cláusulas estatutárias que proíbem filiação político-partidária, você tem cláusulas que proíbem a questão da disseminação de ideias políticas. E ainda tinha mais uma situação que era mais grave. O Ministério do Trabalho, ele organizava as assembleias sindicais. Ou seja, você tinha um mapeamento das insurgências, você tinha um mapeamento das lideranças. Era uma forma do Estado controlar e dar a vazão ao capitalismo de uma forma brasileira. Porque na época da Inglaterra, dos Estados Unidos, quando teve a fundação desses sindicatos, você tinha grandes conflitos, grandes greves, grandes paralisações. Por exemplo, o movimento grevista, ele também, se a gente for fazer o movimento grevista, o movimento paredista americano, hoje, o partido do que representa a classe trabalhadora nos Estados Unidos é eminentemente democrata. Mas na época da fundação das primeiras uniões de trabalhadores era o republicano. Então, o próprio Estados Unidos, as comunas de trabalhadores, elas tiveram um papel fundamental na questão trabalhista, na questão política, na questão até da formação do Estado moderno americano. E aqui no Brasil, para que isso não ocorresse, quando se teve a primeira organização sindical de fato, o Estado, naquele mesmo momento, já tomou as rédeas para que o sindicato não virasse algo que pudesse influenciar politicamente. Por isso que nós nunca ouvimos falar aqui de nenhum tipo de dominação trabalhista
em épocas, teoricamente, pré-Constituição de 88. Isso não era possível. Nós mantivemos uma tomada de decisões ainda em nível absolutamente oligárquico no nosso país. Uma questão interessante, que na época se tinha uma questão muito interessante na era Vargas, era que você não poderia ter filiação de funcionários públicos, você não podia que os sindicatos brasileiros participassem de qualquer organização internacional, era proibido. Por exemplo, lá na época não se tinha OIT e não se tinha as uniões que tem hoje de sindicatos, então você não poderia participar. Você não podia ter participação nos sindicatos brasileiros de estrangeiros, era proibido. Até hoje, gente, até hoje, que é incrível, a nossa CGT ainda tem uma restrição que presidente de sindicato tem que ser brasileiro nato, até hoje. Então, o Brasil, mesmo com todo esse movimento democrático que nós tivemos nas diretas, na Constituição de 88, até hoje, a nossa Constituição recepciona uma regra seletista onde presidente de sindicato tem que ser brasileiro nato. Isso para evitar. Não se esqueça, mais uma vez, que a legislação ela tem sempre um ranço, ou ela tem sempre um retrato histórico. Não se esqueça que as revoluções, por exemplo, as revoluções trabalhistas que tiveram na América Latina, que aconteceram em Cuba, Bolívia e outros estados, elas sempre eram via sindicatos. Então, tinha esse bloqueio ali para impedir, inclusive, esse filtramento de entidades ou organizações sindicais por estrangeiros para que evitasse, assim, a disseminação de ideias, dentre elas ideias comunistas. Então, nós tínhamos essa restrição e até hoje ainda temos esse ranço, teoricamente, que fere, na minha opinião, a liberdade sindical. Vivemos numa aldeia global, que ainda continua hoje na nossa CGT. Uma das situações também que ocorreram na era Vargas, que até hoje também se replicam no nosso sindicalismo atual, é o princípio da unicidade sindical. Essa unicidade sindical no Brasil, ela parece lógica, parece óbvia, mas a unicidade sindical no nosso país ela sempre foi interpretada como um feudo, ou então uma dominação daquela categoria dos seus destinos. Então, você abria muito espaço ao peleguismo, que é a atividade, que é a prática quando existe uma negociação que é caracteristicamente ruim para o trabalhador. Porque, por exemplo, nos sindicatos modernos, onde tem a liberdade sindical plena, os sindicatos podem sim representar mais de uma categoria onde eles podem conseguir melhores condições de trabalho. Já no nosso país não pode. Você tem apenas um sindicato, que cada categoria só tem um sindicato. Esse sindicato é o representante original, é o órgão de pesquisa, estudo e aprimoramento da categoria, quer ser econômica ou profissional. Então, por exemplo, o nosso sindicalismo prevê a unicidade sindical. Então, só tenho um sindicato, onde a menor base territorial é o município e a maior base é nacional. E aí eu tenho as entidades de grau superior, que a gente vai ver mais adiante, mas em princípio é assim, o sindicato ele só tem um representante por categoria. No nosso sindicalismo moderno, na CGT atual, nós temos à disposição do artigo 515 seguinte, que organiza como que funciona um sindicato na atualidade. Hoje, para você criar uma entidade, tanto é que é importante que a própria CGT ela já começa as associações, ou seja, todo sindicato, quer seja laboral, quer seja patronal, ou seja, empregado, empresa, ele antes de ser um sindicato, ele é uma associação, ou seja, ele está submetido às regras do Código Civil. Ele tem que ter registro em cartório, ele tem que ter regras eleitorais, ele tem que ter um quadro mínimo de diretores.
E para ser sindicato, ou seja, para ele ter uma possibilidade de ser uma associação, onde ele tem status de negociação coletiva com a alcunha de sindicato, ou seja, fazer regra para a categoria, ele tem que preencher alguns requisitos. Por exemplo, ele tem que reunir no mínimo 1/3 das empresas, ou, quando for de sindicato de empregadores, ele tem que ter 1/3 dos integrantes que exerçam essa mesma categoria ou profissão liberal. Da mesma forma, se for autônomo ou liberal. Outro requisito, ele tem que ter uma duração de 3 anos para o mandato da diretoria. Outro requisito, como eu falei anteriormente, o cargo de presidente tem que ser brasileiro nato e os demais cargos da administração, eles podem ser representados por brasileiro. Não é obrigatório ser brasileiro nato, mas tem que ser brasileiro. E, obviamente, em condições excepcionais, o Ministério do Trabalho pode reconhecer uma categoria com menos de 1/3. Isso acontecia muito, por exemplo, em sindicatos, onde você tinha uma atividade específica, por exemplo, mineração, extração mineral de petróleo. Isso era comum naquele momento, quando surgiram os sindicatos. Era muito comum você ter sindicatos, às vezes, muito específicos, porque você precisava fazer uma regra que estava vinculada à higiene e segurança, ou você tinha sindicatos muito grandes, que eram conexos ou similares. Era muito comum você verificar, por exemplo, sindicato de hotéis, bares, restaurantes similares. Porque como os sindicatos eles tinham que albergar o futuro daquela categoria, era muito comum você ter essa similitude, para que caso tivesse outros negócios, você já teria automaticamente uma representação. E isso, obviamente, eu estou falando de pré-Constituição de 88, porque na Constituição de 88, nós passamos a ter 2 características marcantes para sindicato. A primeira é a liberdade sindical, quer seja para o trabalhador, quer seja para a empresa. E o segundo ponto marcante é o princípio da especificidade sindical, ou seja, a lei ela quer convergir para que os sindicatos sejam cada vez mais específicos. Tanto é que hoje no Brasil nós temos mais de 16 mil sindicatos. Como eu falei, lembra da Era Vargas? A questão da unicidade sindical, hoje na lei ainda continua. Não será reconhecido, artigo 516, mais de um sindicato representativo da mesma categoria econômica ou profissional profissão liberal em uma dada base territorial. Ou seja, ele já fala, tem essa unicidade. Aí o próximo artigo já vem e fala, os sindicatos podem ser distrital, municipal, intermunicipal, estadual e interestadual. E também pode, em algumas situações, ser reconhecidas como nacional. E aí, obviamente, que você tem várias regras, que tais regras dos sindicatos, elas podem também ser atualizadas por portaria do Ministério do Trabalho. Nós vamos ver a seguir como se funda um sindicato, que você tem regras claras e definidas em portarias. E essas portarias, elas são várias vezes atualizadas pelos governos para atender à estrutura e organização do Ministério do Trabalho. Por exemplo, atualmente, a portaria que se estabelece é a 671, mas a gente vai ver um pouco mais na frente. Além disso, como eu já falei para vocês, os sindicatos têm essas regras do 513, ainda tem mais outras regras, que são regras de direito civil, que também são incorporadas, porque, por exemplo, o Código Civil ele tem regras para associação, que é um pouco mais livre, que é a partir do artigo 60. E na CLT nós temos um pouco mais de especificidade para garantir a ampla participação e a ampla filiação dos associados de eventual categoria. Então, por exemplo, o artigo 518 ele continua falando que tem que ter estatuto com denominação específica da categoria. Você tem que definir a categoria, por exemplo, categoria dos jornalistas da cidade de Brasília. É uma categoria. Você tem que ter uma sede, você não pode ter associação sem sede. Você tem que ter uma categoria econômica profissional definida para requerer. E você tem que ter sempre
parece uma bobagem, mas nos estatutos tem que ter aquela questão que ele é órgão de consulta, que ele vai colaborar, que ele vai fazer regras de processo eleitoral, ele tem que ter regras de perda de mandato, tem que ter regra de substituição dos gestores, por exemplo, afastamento ou vacância, tem que ter o modo de administração do patrimônio, tem que ter o destino em caso de dissolução. Isso aqui são regras que estavam no direito civil, que foram aglutinadas para melhor organizar. E essas regras permanecem, mesmo algumas sendo conflitantes com a liberdade que tem as associações hoje, mas ainda são características definidas para os sindicatos modernos. Aí nós vamos para a Constituição. A Constituição de 88, ela foi um grande marco revolucionário para o direito sindical brasileiro. Por quê? Lembra que antes da Constituição de 88, os sindicatos eram criados, controlados e, inclusive, fiscalizados até o uso dos seus recursos. Os recursos eram usados com a autorização do Ministério do Trabalho. Então, com a tal da Carta de 88, que é considerada a Constituição Cidadã, ela veio no artigo 8º, que fala do direito sindical, e já bate no primeiro inciso. O primeiro inciso já vem falando: a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvando o registro no órgão competente, vedado ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Eu costumo dizer que a Constituição de 88, em muitos pontos, ela é uma Constituição que ela mostra um ranço, digamos assim, uma pitada de vingança de tudo o que acontecia no tempo anterior. Então, quando ela fala que é vedado, ela diz que tudo isso acontecia antigamente. Então, para a Constituição vir falar que é vedado, era porque tais práticas eram comuns dos sindicatos serem controlados, de terem as suas regras definidas por lei, e veio para acabar com isso. Então, por exemplo, ela veio organizar a questão da unicidade sindical, uma vez que, pensem que o sistema da Constituição de 88, ele ainda previa, como a gente vai ver que caiu com a reforma trabalhista, mas ele ainda previa o imposto sindical, que era uma contribuição compulsória, quer seja das empresas ou empregados. Então, você pegar o sistema sindical brasileiro, que ele era funilado, que era sindicato na base, federações e confederações. Pensa que uma confederação aqui no topo da pirâmide, ela recebia dinheiro de todas as categorias de todos os estados do Brasil inteiro. Então, era uma arrecadação fabulosa. Era por isso, por essa unicidade, por esse controle, que veio a vedação. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores. Ou seja, veio a Constituição e estabeleceu positivamente a unicidade sindical para fins de organização. Aí ela colocou também uma função que o sindicato antigamente exercia de uma forma reflexa. Veio o peso constitucional e definiu: o sindicato cabe à defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais e administrativas. Aí veio: a Assembleia Geral fixará contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema federativo da representação sindical, independente das contribuições previstas em lei. Aí a gente verifica que, nesse momento aqui, eu tinha a contribuição associativa, que eu pagava por ser filiado do sindicato, eu tinha a contribuição confederativa, que era essa que era imposta, que era, naquele momento era geral, e eu tinha a contribuição compulsória, que era o imposto sindical, que era o que era definido em lei para descontar anualmente, que era o 578 seguinte da CLT. Aí veio a parte interessante, que é o inciso 5. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado em sindicato. É obrigatória a participação dos sindicatos em negociações coletivas. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado. E é vedada, vejam, mais uma vez, para o sistema se fechar, eu tenho que ter segurança.
Se o trabalhador não tem segurança para exercer o mandato dele sindical, o sindicato não tem força. Por isso que a estabilidade sindical, ela tem status constitucional. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. E se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do seu mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal, ele tem uma interpretação para isso. Ele diz que os empregados estáveis, eles são até o número de 7 dentro da diretoria em igual número de suplentes. Ou seja, sindicatos que têm mais que 7 diretores, eles têm que escolher quais são os de estabilidade. E os integrantes do Conselho Fiscal, como é um órgão de controle interno, não é um órgão que exerce qualquer tipo de fiscalização ou exercício sindical, esses não possuem estabilidade, apenas a título de conhecimento. Aí o que aconteceu? Nós tivemos uma situação interessante na reforma trabalhista, que a reforma, ela meio que mudou todos os paradigmas que nós tínhamos daquele sistema sindical que imperou no Brasil por quase 80 anos. A reforma trabalhista, ela, além dela interferir na liberdade sindical, ela passou a interferir na vida da gestão sindical. Por quê? O que aconteceu? Eu vinha num sistema, antes da reforma, onde os sindicatos tinham as contribuições compulsórias, que era o imposto sindical, o imposto do patrão era pago com base no capital social até o último dia de janeiro. E nós tínhamos um imposto do empregado, que era um dia de salário, até recolhido em março, pago na folha de abril. Isso gerava uma força sindical muito grande, porque eu tinha uma contribuição onde o sindicato, trabalhando ou não trabalhando, ele tinha essa garantia de receita. Quando se acabou com isso, que foi um ponto muito polêmico, você cortou a fonte principal do sindicato, de renda. Hoje, como é que funciona? Hoje, um trabalhador, ele pode descontar o que ele quiser, mas ele tem que dar autorização de próprio punho para a empresa poder descontar. Então, por exemplo, nós temos hoje uma divisão. Uma coisa é o sindicato filiado, o membro filiado do sindicato. Outra coisa é o sindicato integrante da categoria. Então, eu tenho um empregado que, para ele pagar algo para o sindicato, para descontar, eu tenho que dar autorização expressa para o empregador. E para a empresa contribuir para o sindicato patronal, ela tem que fazer uma opção dela, ela tem que mandar uma comunicação que ela quer contribuir com aquele imposto sindical para que ela faça. O que isso ocasionou? Uma grande diminuição na arrecadação. Obviamente, pessoal, que eu não estou falando aqui de filiado. Lembra que eu disse lá no início que o sindicato também é uma associação? E a associação é como se fosse um clube. Eu optei por ser filiado do sindicato, então eu sou obrigado, se lá como sócio eu quero permanecer, eu sou obrigado a recolher todas as indulgências financeiras que me for cobrado. Ou seja, se me cobrarem uma taxa mensal, eu tenho que pagar. Se for definido pelos estatutos do sindicato, eu tenho que pagar. Se me cobrarem o imposto anual, eu tenho que pagar. Senão, eu estou fora. Eu sou excluído do sindicato. Diferentemente do que se chamava, que estamos falando aqui, de imposto sindical. Por que se dizia imposto? Porque era algo obrigatório. Só que nós tínhamos uma grande discussão jurídica em relação ao imposto sindical. Porque você tinha, para uma entidade privada,
uma alcunha de fazer uma cobrança de tributos, que isso tem regra própria. Por exemplo, você tinha um artigo 600 da CLT que falava sobre a forma de cobrança desse imposto sindical, que inclusive tinha juros, multa e forma de cobrança muito mais pesada do que o próprio tributo. Então, isso daí sempre gerou muitas discussões jurídicas acerca da recepção, por exemplo, desse artigo pela Constituição, que é uma vez que o crédito fiscal, o crédito tributário, ele tem já benefícios próprios, então, no caso, aí você tinha um benefício a mais. Tudo isso ocasionou essa discussão. Então, por exemplo, com esse enfraquecimento econômico dos sindicatos, você teve mais outra situação. Por exemplo, o Supremo, ele tem a súmula 666, que ele veio e falou, o artigo 8º, inciso 4º, as contribuições confederativas, elas se aplicam apenas aos filiados. Então, ele reforçou a ideia da questão da filiação. Só que o sindicato, ele é uma associação, ele tem que servir para os seus associados, mas ao mesmo tempo que ele tem essa questão, ele tem uma responsabilidade constitucional muito grande, porque o sindicato é o órgão de defesa máximo da categoria. O sindicato, ele tem o dever constitucional de fiscalizar todo o cenário daquela atividade e ele tem o poder constitucional de fazer a convenção coletiva, que é uma lei entre as classes. Então, obviamente que um sindicato, quando ele não tem mais arrecadação da classe e ele responde apenas para os seus filiados, ele fica sempre numa condição de fragilidade para fazer, em tese, um acordo menos independente. Então, outro ponto importante que teve nessa desmobilização, desse desmonte sindical, foi o fim da assistência sindical. Antigamente, antes da reforma, se você tivesse mais de 1 ano de contrato de trabalho, o trabalhador tinha assistência obrigatória e gratuita do sindicato para conferir, que era o que se chamava de homologação, que era o sindicato dizia que se ele homologasse, tinha eficácia que aqueles valores que estavam lá estavam corretos, e se ele não homologasse, ele poderia fazer uma ressalva para que o trabalhador buscasse seus direitos no seu trabalho. Então, quando o sistema também desformalizou essa questão, ele gerou para o trabalhador essa vulnerabilidade. Hoje, o trabalhador não paga, mas também não recebe. E o que a gente vai ver lá na frente, quando a gente chegar lá na questão dos acordos e convenções, é que os sindicatos estão se encaminhando para criar produtos, teoricamente, na sua convenção coletiva, que favoreçam os seus filiados. Eu não posso, teoricamente, fazer uma discriminação, mas eu posso fazer um benefício a mais. Então, nós estamos vivendo um sindicalismo moderno no Brasil, onde os sindicatos eles estão em absoluta fragilidade econômica, onde eles dependem que a vida associativa seja cada vez mais ampla para que daí ele possa se financiar. Obviamente que tem sindicatos que com a reforma cresceram, sindicatos que tinham muita participação e as pessoas passaram a reajustar e tal, ficaram independentes. Mas temos sindicatos também que vieram praticamente a morrer, que estão apenas uma carta sindical que não tem mais força política ou jurídica nenhuma. O que aconteceu? Na questão da reforma trabalhista, em especial as contribuições, ela ocasionou o que a gente vai entender dessa liberdade sindical irrestrita. Ou seja, o trabalhador, ele não tem mais um relacionamento com o sindicato. Ele passa a ver o sindicato como alguém que é um mero chancelador da convenção coletiva. E é por isso que nós temos visto ao redor do Brasil
que as convenções coletivas elas não conseguem mais avançar em especificidade de direitos. Porque a gente vai ver lá na frente que antigamente, antes da reforma trabalhista, antes da mudança do artigo 619, do artigo 620, você tinha uma questão que chamava princípio do conglobamento. Ou seja, um instrumento coletivo, ele era único, como é, só que ele era um sistema complexo de vantagens e concessões da categoria. Por exemplo, você tem aqui em Brasília um sindicato de garçons. Ok. O que é que eles tinham? Nós sabemos que um restaurante, por exemplo, a título de exemplo para o nosso telespectador, um restaurante que funciona no almoço e funciona no jantar, ele tem uma demanda de garçons para chegar de manhã e garçons para chegar de noite. E se eu for fazer a jornada correta, a jornada constitucional, a jornada da CLT, que é de 8 horas por dia, então, teoricamente, eu vou receber um garçom que vai chegar às 11 horas para fazer o almoço e ele tem que sair no máximo às 19 ou às 20. Isso se ele fizer um intervalo de 1 hora. Se esse garçom fizer isso, como que eu vou conseguir atender o segundo turno? Como que eu vou conseguir atender o jantar? Aí isso foi feito em cima de uma negociação coletiva. Porque se você for lá no artigo 71 da CLT, ele vai falar que o horário entre a jornada, que é o intervalo para o almoço, ele tem no mínimo de 1 hora, máximo de 2, salvo acordo ou convenção coletiva. Isso está lá especificado, que é uma corroboração do que está no artigo 8º, no artigo 7º da Constituição, que ele fala dessa possibilidade de acordo com a convenção coletiva. E aqui que os sindicatos fizeram? Para eu poder ter somente um empregado, como foi que foi feito? Se aumentou o salário em cima do salário mínimo e você botou uma seguinte regra, que o intervalo deste garçom, em vez de ser 1 hora, ele passa a ser 5 horas. Então, o garçom entra às 11, trabalha até às 15 e ele folga 16, 17, 18, 19. E aí ele volta ou 20 ou 19, porque é até 5 horas, e aí ele cumpre mais 4 horas. Então, com isso, você consegue que apenas uma equipe faça os 2 turnos de um restaurante. Esse é um problema que é solucionado pela convenção coletiva num caso prático. O que acontece é que nós estamos falando dessas categorias, por exemplo, olha o que o trabalhador está fazendo para o empresário. Ele está garantindo para o empresário que, em vez de ele ter só 2 equipes, ele vai ter só uma. Só que a contrapartida dele, em vez de ele ter 1,5 salário, que era antigamente, hoje está cada vez menor. Então, você tem aí um achatamento dessa luta sindical. Só que aí, por exemplo, com todos esses fatores que eu expliquei para vocês, você gera um apequenamento do sindicato, uma vez que ele, qual é a possibilidade que ele tem de grevar? Qual é a possibilidade que ele tem de mobilização dessa categoria? Então, acaba que hoje em dia você chega numa mesa de negociação e o reajuste salarial, ele é quanto muito a reposição da inflação, que isso fez com que tivesse um achatamento generalizado. Quase todas as categorias do Brasil, categorias não profissionais, que não têm regulamentação de conselhos, elas todas estão niveladas no máximo na faixa de 1,5 salário mínimo, onde nós temos memória histórica de entidades e categorias que chegaram a perceber até 4 salários mínimos. Então, isso mostra como você tem um desescalonamento da organização sindical. O que vai acontecer agora, no futuro, é que os sindicatos cada vez mais
para poder manter a sua representatividade, ele vai ter que investir em serviços, ele vai ter que investir em capacitação, ele vai ter que investir principalmente em diferenciação, ou seja, os sindicatos cada vez mais, para poder manter a sua relevância, eles vão ter que fazer diferenciação de quem é filiado e de quem não é filiado. E essa diferenciação ela só tende a aumentar. Só perceber, pessoal, que hoje nós temos uma nova era da informação, onde você tem um sindicalismo que não existe mais o chão de fábrica, onde é um sindicalismo do teletrabalho, é um sindicalismo do trabalho remoto. Então, o grande desafio do sindicalismo brasileiro é esse, é tentar fazer com que os trabalhadores consigam ainda ter aquele senso de união, que foi a razão de ser dos sindicatos, e que eles possam deliberar entre eles o que é melhor para a categoria deles, onde eles refaçam o reequilíbrio entre capital, lucro e trabalho. Então, pessoal, para concluir a aula de hoje, como vocês puderam observar, a gente fez um apanhado histórico de como saiu e foram fundados os sindicatos no mundo, no Brasil, como foi os primeiros passos da Era Vargas e até o desafio do sindicalismo moderno. Então, eu espero que vocês tenham absorvido aí essa ideia, o que significa esse sindicalismo. Agora, pessoal, que nós já terminamos de ver essa primeira aula, eu convido vocês para um rápido quiz, onde nós poderemos tentar absorver melhor o que foi explicado aqui e ter uma visão bem que simples de como essa matéria ela é cobrada em provas ou em atividades. Vamos aqui para a primeira pergunta. Quando surgiram os sindicatos do Brasil? Essa pergunta, ela parece bem simples, mas ela tem um reforço histórico muito interessante, porque nós falamos aqui do século XV, século XVI, século XVIII, século XIX. Se nós observarmos a cronologia histórica do Brasil, eu tenho claramente que foi o século XIX como a resposta correta, uma vez que esses séculos anteriores, eles tinham ainda uma previsão organizacional do que viria a ser o Estado brasileiro. Então, eu não tenho dúvidas para marcar que o nosso sindicalismo ele começa após o rompimento da escravidão, que já foi no final do século XIX. Vamos para a próxima. Considerando que os sindicatos passaram a ser controlados pelo Estado na Era Vargas, qual é a assertiva correta? Letra A. O controle financeiro dos sindicatos era feito pelo Ministério do Trabalho. Letra B. A participação das assembleias não tinha atuação do Ministério. Letra C. Era permitida a filiação de funcionários públicos. E letra D. Os sindicatos eram plurais. Bem, pelo que nós verificamos no conteúdo, a assertiva correta é a letra A, que mostra que os sindicatos eles tinham o controle estrito das suas finanças pelo Estado por meio do Ministério do Trabalho. Vamos para a próxima. Por fim, nós temos a pergunta que já fala do sindicalismo moderno. Considerando o sindicalismo moderno, pós-Constituição de 88, assinale a alternativa correta. Letra A. Os sindicatos devem prestar contas ao Ministério do Trabalho. Letra B. Os dirigentes sindicais não podem exercer mais de 2 mandatos consecutivos. Letra C. Os sindicatos podem ser específicos com o mínimo da representatividade de um município. Ou letra D. Os empregados aposentados não podem ser filiados de sindicatos. Essa questão aqui eu acho muito interessante, porque de todas as assertivas aqui,
a correta é a C, mas a B, ela muito em breve vai ser correta, porque esse ponto aqui é um dos pontos mais importantes que vão ser discutidos na reforma sindical, que é a limitação dos mandatos. Por enquanto, a alternativa correta é essa daqui, que retrata o princípio da especificidade e da unicidade sindical, que ainda consta, que também é objeto da reforma. Então, se a reforma sindical, a título de curiosidade, vier a passar como ela está escrita, ela vai ter a pluralidade sindical e eu vou ter o limite dos mandatos. Mas, por enquanto, essa aqui está correta. Fiquem atentos aí às evoluções legislativas. Como a gente verificou, a assertiva C, ela está correta por enquanto. A B ainda não está correta, mas quem sabe em breve vai ficar. A letra A, os sindicatos devem prestar contas ao Ministério do Trabalho, era assim antes de 88. Assim como a letra D, que a liberdade sindical passou a permitir, inclusive, os aposentados e membros que já, teoricamente, serviram nas direções sindicais, possam ser filiados. Então, hoje a alternativa aqui é C, é a correta. Mas eu trouxe essa questão, que é um pouco mais complexa, porque ela confunde vários princípios e ela faz um apanhado tanto no histórico, como presente, como no futuro breve que nós vamos ter, que é a reforma sindical, que deve ser pautada neste governo, eu espero. Pessoal, como nós verificamos hoje, essa nossa aula número 1, ela abordou sobre o sindicalismo como um todo. Nós fizemos uma abordagem da organização sindical, desde a organização da entidade associativa, desde o apanhado histórico de como saiu as primeiras organizações, as primeiras associações, naquele momento eram interpolíticas, tanto na Inglaterra como no Brasil, como foi criado os sindicatos, como o sindicato foi, naquele momento, englobado e albergado pelo Estado, que ficou assim durante muitos anos. Percebam que esse sindicato tutelado pelo Estado, ele foi inclusive um ponto principal, ele foi a base que sustentou aquela primeira Justiça do Trabalho. Eu lembro a todos que a Justiça do Trabalho ela começou como um órgão administrativo do Ministério do Trabalho, até que ela tornou áreas de justiça especializada, que essa justiça ela funcionava com classistas, que esses classistas eram eram juízes leigos que faziam a conciliação, e eles eram oriundos de categorias sindicais. Então, essa nossa abordagem de hoje, ela foi a importância e a evolução do sindicato, que nasceu filiado umbilicalmente ao Estado, que cresceu em cima de uma premissa onde o Estado tinha aquele interesse de pacificação das lutas de classe. Não se esqueça que a CLT de 43, ela não foi de graça, ela foi objeto de muitas eclosões e revoltas populares, onde se tinha essas concessões populares para que tivesse o arrefecimento. E com isso a gente finaliza no nosso sindicalismo moderno, onde o sindicato cada vez mais se desatrela ao Estado, e vamos num futuro onde os sindicatos vão cada vez ser mais empresas. Esse é o conteúdo de hoje e eu agradeço a audiência de vocês. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.